Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter decide manter Mano Menezes no cargo, pelo menos por enquanto, mas demite alguns membros do departamento de futebol para promover algumas mudanças também. Será que o técnico vai sustentar essa pressão? Porque ela não terminou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi surpreendente. O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva no final da tarde de segunda-feira, depois de 8 horas de reunião, após a derrota no Clássico Grenal, da forma como foi, 3-1. Poderia ter sido pior, não fosse a expulsão do Kahneman no segundo tempo. O Grêmio ainda faz um terceiro gol com um jogador a menos, e aí o Inter desconta lá nos minutos finais, mas o Grêmio também teve chance até de ampliar o marcador, mesmo jogando com 10. E foi a quinta derrota do Inter, né? A quinta por 2 gols de diferença. Foram 4 derrotas por 2-0 e essa última por 3-1. Um trabalho muito contestado do técnico Mano Menezes, mas com muitas críticas severas a outros departamentos do clube, como a preparação física, como ao grupo de jogadores, como a diretoria, que não trouxe tantos reforços assim, e o Mano também não tinha um elenco tão vistoso a ponto de poder competir. O Inter, que foi vice-campeão brasileiro na temporada passada e que viu seu grupo se enfraquecer com a saída de alguns jogadores, Tyson, Edenilson, que já não gozavam de tanto prestígio assim com o torcedor, mas quando você substitui por atletas do nível do Baralhas, que veio do Atlético Goianiense, do Campanharo, né, que estava fora do Brasil, mas que não tinha lá, enfim, um grande cartaz, né, rodou aí por equipes como Chapecoense, Juventude, Jean Dias, que veio do Caxias, o Rômulo, que jogou na lateral direita, vindo do Atlético de Minas Gerais. Então, o Inter não conseguiu oferecer ao Mano Menezes um grupo consistente. Tem aí o Charles Arangues, né, chileno, que veio lá da Alemanha, do Bayer Leverkusen, que já está, inclusive, treinando normalmente, né, está para ser relacionado a qualquer momento. Tem o próprio o Luiz Adriano, que chegou agora, mas, enfim, bem distante daquilo que já fora um dia, né? Mesmo esse do Palmeiras já demonstrava sinais de que não tem a mesma competitividade. O próprio jogador equatoriano, o Ener Valencia, né, que se tem uma ideia que venha, né, na janela aí, vindo do Fenerbahçe, mas não chegou ainda. Entre outros jogadores, né, o Gabriel, o volante, que está machucado, e o Inter não conseguiu contratar um volante ali que pudesse substituir. Então, tem uma ideia de que o Mano não é o principal culpado por essa temporada, que ela não repete o mesmo nível do final da temporada passada. Mas é fato que o trabalho do Mano ele também vinha sendo contestado pela forma como o Mano conduziu o processo. O Mano, nas últimas entrevistas, meio que chutava o balde, né? Já entrava meio baixo astral, já não sabia exatamente o diagnóstico, o que fazer para melhorar. O Mano não dava sinais de reação. Por isso que me surpreende muito a manutenção do Mano Menezes. Não que seja um erro, tá? Porque eu não estou lá no dia a dia e eu não tenho como avaliar, e isso é trabalho do dirigente. É também entender que, apesar do resultado negativo, você precisa observar se aquele técnico tem capacidade para te entregar algo mais, ou se não, ou se realmente ele bateu no teto e precisa de uma mudança. E se precisa de uma mudança, a mudança que está por vir, ela é melhor, maior do que aquele que está? O dirigente também precisa fazer esse diagnóstico. Eu não sei se o presidente do Inter fez esse diagnóstico corretamente. Eu não sei, a gente vai saber ali na sequência. Mas eu acho que ele tomou uma decisão. O Mano Menezes, a gente já falava que não queria pedir demissão porque ele tem uma multa para receber, ele não quer abrir mão dessa multa. Em vários momentos ele comunicou à direção do Inter para que eles ficassem à vontade, se eles entendessem que o trabalho tivesse chegado ao fim. Isso não aconteceu. E aí tem o aspecto do Clássico Grenal que não pode sair de contexto. Depois da derrota para o América, tinha um Grenal 3 dias depois. O Inter não tinha sequer um interino auxiliar, aquele cara que está há muito tempo no clube e tal, e que normalmente assume o clube em momentos assim. Não tinha. Então o Inter iria sem técnico para um Grenal. Não adiantou muito, que perdeu igual e perdeu com gosto, digamos assim, né? Não jogou assim, teve volume, aquela coisa toda, teve uma postura bacana, mas não tomou 3-0, né? Em determinado momento, 3, quando o Grêmio tinha um jogador a menos.
Então não houve a reação esperada, né, quando se fala lá em Belo Horizonte, depois da derrota para o América. Depois do Clássico, sempre tem aquela máxima, né, de que será que o Grêmio vai demitir um técnico do Inter? Então, normalmente a direção espera, não fosse o Grenal, talvez o Alessandro Barcelos tivesse tomado a decisão. Com o Grenal, aquela coisa para não valorizar o rival que demite o seu técnico, ele decidiu esperar. E pela entrevista dele, não me parece que seja um esperar até o próximo jogo. Parece que realmente há uma convicção no trabalho do Mano. Porque, de novo, tanto o presidente do Inter... Na verdade, o presidente do Inter, tá? Porque pelas informações de bastidores, ele foi muito, mas muito, digamos assim, incentivado a trocar o comando técnico. Já havia contato com o staff de Rogério Ceni, isso é informação, para uma possível troca. Mas o presidente está bancando o Mano Menezes. O presidente, ele é a única figura, e como ele é, né, digamos assim, a voz maior, a voz oficial do clube, ele está bancando o Mano Menezes. Só que para dar uma resposta para a torcida, outros nomes acabaram saindo. William Thomas, diretor executivo, responsável pelas contratações, e elas não se verificavam, né? Aliás, ele nem tinha tanto prestígio assim. Ele foi indicado por Paulo Autuori, ex-coordenador técnico, se conheceram ainda no Santos. O William Thomas vem do Avaí, na verdade, e nunca conseguiu, né, ser um cara efetivo nesse aspecto. Inclusive é ele que vai dar entrevista depois do jogo, não garante o Mano, e na verdade quem caiu foi ele, né? Aí o Mano chama ele, vocês querem entrevistar o William Thomas, mas é que ele não garantiu você, perguntavam os repórteres. E aí o Mano dizia, então traz ele aqui para dar entrevista, um show de horror. O William Thomas acabou caindo, acabou sendo demitido, assim como Sandro Orlandelli, que assumiu a função de um coordenador técnico na vaga do Paulo Autuori. Foi, digamos assim, uma resposta que o Alessandro Barcelos entendeu dar para a torcida, porque, segundo ele, precisam modificar os processos do futebol. O Mano Menezes, depois da entrevista coletiva, né, na entrevista coletiva depois do Grenal, falou sobre a preparação física, que é um problema. O Inter demitiu há cerca de 15, 20 dias, Jean Carlos Lourenço, que era o antigo preparador físico, e ainda não anunciou um substituto. Negociou com o Flávio de Oliveira, que saiu do Corinthians, mas por uma questão financeira não houve acerto. Então, o Inter não tem preparador físico, não tem diretor executivo e não tem coordenador técnico. Tem só o treinador, que resolveu manter, pelo menos para esse jogo, contra o Metropolitanos na Venezuela na quinta-feira. E depois tem o Bahia domingo no Beira-Rio. Se você me disser, se você me perguntar se o Mano Menezes agora está garantindo, independentemente de qualquer resultado, eu não saberia te dizer. Se o Inter perder para o Metropolitanos, é certo que o Mano fica? Eu não consigo te assegurar. Assim como esse jogo de domingo contra o Bahia, porque já são 5 derrotas consecutivas. Se ele continuar perdendo, como que a gente vai saber até que ponto o Alessandro Barcelos vai segurar o Mano Menezes? O Alessandro ainda reside em 2022, no que o Mano conseguiu entregar para o time, com apenas uma competição. Agora ele tem 3 para disputar. Copa do Brasil, né, tem que reverter aí um 2-0 contra o América. A Libertadores, ele precisa se recuperar, né? Precisa classificar. E o Campeonato Brasileiro precisa realmente reagir da situação que está. E o elenco enfraqueceu. Então, o presidente tem a convicção, ou pelo menos a esperança, de que aquele Mano Menezes do ano passado apareça esse ano. E eu acho assim, quando você tem a convicção de que, apesar do resultado, o cara pode te dar uma resposta, eu acho super válido você tomar essa decisão. É que o Mano Menezes me parece ter desistido. É só uma sensação, tá? É uma impressão que eu tenho de que ele desistiu. As últimas entrevistas dele foram de um cara desistente. Agora, se ele conseguir reagir e recuperar esse time, terá sido um acerto tremendo, talvez o único, né, dessa gestão do Alessandro Barcelos, que agora vai precisar repor no entorno e o Mano Menezes vai ficando no cargo até quando a gente não sabe. Ele está sendo especulado no Corinthians, mas o Corinthians também, ao que parece, vai ficar com o Vanderlei Luxemburgo. Até quando? A gente não sabe. Estou fazendo um outro vídeo aqui sobre a Semana do Luxa, que é importante também porque esse tabuleiro de xadrez ele pode se movimentar ainda nos próximos dias, semanas, meses, quem sabe. O que vocês acharam? Concordaram com a permanência do Mano? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!